Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Semana passada eu falei pra vocês que eu tava querendo fazer um videozinho respondendo comentários, porém eu tinha esquecido que nesse último feriado, que foi da Páscoa, eu estaria um tanto ocupado. Então desculpem pela demora, mas aqui estou eu. E avisando desde já, fiquem bem atentos com o canal, porque essas próximas semanas teremos vídeos bem interessantes. De BoJack Horseman, de Persona e de mais coisas que eu não quero falar agora. O Ruizão me perguntou quais são meus filmes favoritos. Eu vou dizer aqueles que vêm logo à mente, porque se eu ficar aqui pensando muito, eu acho que eu posso ficar um dia inteiro tentando pensar quais são meus filmes favoritos. O primeiro que vem na minha mente, com toda certeza, é O Iluminado. Ai, cara, é muito difícil isso, pelo amor de Deus. Acho que eu também preciso citar o primeiro Homem-Aranha, apesar de não gostar muito do Tobey Maguire, mas é que Homem-Aranha mexe muito com tudo da minha vida. E se eu citei esse herói, eu também preciso citar os dois filmes do Aranhaverso. Nesse meio de animações, eu acho que também preciso citar Akira e Toy Story. Inclusive, Look Back entrou nessa lista também. Talvez também Pulp Fiction, Scott Pilgrim e Baby Drive. Eu simplesmente amo esse diretor. De brasileiro, eu preciso citar Marte 1, que filme maravilhoso. O pior é que eu tô com tanto filme recente bom que eu assisti na minha mente, só que eu não sei se eu colocaria como meus top filmes favoritos, e aí fica tudo confuso. Desses mais novos, eu vou citar alguns que mexeram muito comigo, que talvez em algum momento pode beliscar meu top filme favoritos da vida. No caso é Anatomia de uma Queda, Sing Sing, Mike 17 e também o mais novo, Pecadores. Enfim, tá bom, bora pra próxima pergunta. Daniel Costa perguntou: tem costume de assistir séries? Se sim, qual é a sua favorita? Confesso que eu sou uma pessoa muito enrolada pra terminar séries, e isso também acontece em animes. Mas sim, eu tenho sim o costume de consumir séries, obviamente. As minhas duas séries favoritas são Twin Peaks e também Mr. Robot. Porém, recentemente eu terminei The Office, que foi simplesmente uma das melhores coisas que eu já consumi, e também Succession, que é outra série, uau, quase perfeita. O Orel me fez duas perguntas, então bora lá. Primeiro ele disse: sei que dá pra ter umas ideias por alguns vídeos do seu canal, mas quais obras mais te impactaram e por quê? Tô pegando pesado, tá? Porque é muito complicado pensar uma resposta rápida para algo tão complexo assim. Vou tentar separar em tipos de mídia: mangá, série, anime, filme. E vou citar pelo menos um. Eu acho que de anime eu cito com toda certeza Evangelion. Tudo que essa obra discute em torno principalmente de depressão, da busca de encontrar o seu lugar nesse mundo, de não se enxergar apenas como uma ferramenta, mas sim como um indivíduo singular, é algo que conversou muito comigo, muito mesmo. Principalmente por eu ter um histórico bem grande com depressão. Então, assistir isso daqui, sério, incrível, mudou muito minha vida, impactou muito. E eu acho que eu também tenho que fazer uma menção honrosa a tanto Naruto quanto o Mob Psycho. Naruto foi um companheiro da minha infância e da adolescência inteira, então foi muito importante. E Naruto foi a primeira vez que eu me embarquei em uma história tão profunda e também comecei a me embarcar mais nesse universo de roteiro, porque Naruto tem muitos problemas. E Mob, eu acho que chegou em um momento muito importante da minha vida também. Me deu um lado otimista de ver o mundo e ver algumas coisas que realmente me impactou bastante. Agora de filme, eu acho que eu citaria um mais recente. Citaria Tic Tic Boom, foi um filme que eu não esperava nada e que mexeu muito comigo, muito. E também Look Back foi insano também. De mangá, obviamente vou ter que citar Chainsaw Man, uma obra que abriu portas de eu fazer um projeto que me deixa tão feliz e me deixa tão curado, digamos assim. E de série, com toda certeza, Mr. Robot. Principalmente porque Mr. Robot consegue trazer um lado que Evangelion carrega, que é esse lado mais sentimental, ao mesmo tempo que ressalta discussões muito importantes da nossa vida atual. Então, foi uma série que me impactou bastante. E aqui a outra pergunta do Ori é um pouco mais extensa, mas bora lá. Ele disse: ao que deu a entender por alguns vídeos, você se formou em um curso de tecnologia, mas se interessa mesmo em seguir uma carreira criativa, como cinema. Pretende ou pensa em como agregar o que tu aprendeu no curso em uma possível carreira criativa? Ou só usaria esse diploma para caso seus planos não fossem pela frente? Sente que desperdiçou seu tempo cursando TI? Pergunto, pois estou na exata mesma situação e gostaria de ouvir outra perspectiva, fora que pode servir como dica ou aprendizado para possíveis inscritos que estão saindo do ensino médio em breve e não sabem o que fazer. Respirei. É uma pergunta, assim, muito válida e eu me sinto muito feliz de vir aqui poder falar sobre isso. Eu realmente gosto muito de criar.
quero fazer mais histórias, quero fazer sim algum curso de cinema e obviamente quero sim continuar fazendo meus vídeos pra sempre, basicamente. Sinto que de 2015 pra cá, a minha família se tornou um pouco mais estável. Mas de qualquer forma, eu estou muito longe de ser um herdeiro. O que eu quero dizer é que eu gostaria muito de embarcar em todos esses meus sonhos. Porém, eu preciso estar vivendo uma estabilidade muito mais consistente e própria. Então entra aqui a minha graduação na área de TI. O meu foco é realmente melhorar em tudo que envolve engenharia de computação, principalmente a área de programação, para assim eu ter recursos e tranquilidade de correr atrás dos meus sonhos. É bem aquela ideia de termos um plano B. Eu não vou largar de tudo que eu gosto, de tudo que eu almejo, mas eu entendo que eu preciso ter uma certa segurança. Então acho que isso responde bem o que você perguntou. E sobre desperdiçar tempo, na época que eu estava cursando, não foram mil maravilhas. Teve um trecho ali da faculdade que eu realmente estava muito desgastado e eu só queria largar aquilo e fazer outra coisa. Porém, eu sinto que depois, principalmente quando foi chegando no final do curso, que eu tive que fazer meu trabalho de conclusão, eu fui aprendendo a gostar de conteúdos bem interessantes. Então assim, cara, é algo complexo, é algo bem cinzento mesmo. É sobre o quanto você se identifica com aquilo tudo. Porque eu acho que todo mundo vai ter momentos de desacreditar do que está fazendo. E se depois de uma grande reflexão aquilo realmente não se conecta com você, beleza, parte pra próxima. Somos jovens, iremos errar, e o que mais precisamos é realmente vivenciar experiências. Meu mano Drizzly comentou uma porrada de coisas, bora responder rapidamente aqui. Ele disse, comprometido e sim, sou. Qual é o seu futuro ideal? Caralho, isso aqui é profundo. Eu acho que meu futuro ideal é estar criando coisas que eu gosto muito e, obviamente, tendo uma maior tranquilidade, principalmente mental e também em torno de sustento. Você possui alguma crença religiosa? Eu sinto que a religião me abraçou de uma forma um pouco diferente, mas que eu gosto muito da forma que aconteceu. Eu nunca fui alguém muito religioso, acho que muitos vão se identificar com isso daqui, mas na minha infância, meus pais tinham muito essa ideia de me arrastar para a igreja, etc. E eu realmente nunca consegui bater exatamente com todas as ideias dessa instituição. E aí tudo só piorava quando eu via pessoas proclamando coisas que não faziam sentido. Também o discurso de uma porrada de falso moralista que realmente fez uma propaganda muito ruim pra mim de religião, de igreja, enfim. Então eu tive um momento na minha vida que realmente questionava muitas coisas. Mas daí eu sinto que ali a partir de 2016 eu comecei a ter experiências que me deixaram mais conectado com uma certa espiritualidade, mas de uma forma não tão blocada, digamos assim. O que eu quero dizer é que a minha convivência ela é rodeada por pessoas de diversas religiões. Eu convivo com ateus, com espíritas, com budistas, com cristãos, e toda essa mescla me fez criar uma identificação própria, sabe? É como se eu criasse uma maneira própria e segura de crer em energias, crer em Deus, enfim. Eu sou essa mistura, sabe? Então eu sou sim mais religioso, mas eu não consigo me colocar em algo muito regrado. Enfim. Nayuta Power, Nayuta com toda certeza. Roblox, não, por favor, não. Mentira, eu nunca joguei Roblox ao certo pra ter uma crítica, enfim. Só tô zoando. Não irei te dar um PC, Orion. Como você se sente sobre o canal? Eu me sinto muito feliz mesmo. Não é segredo pra ninguém, eu já falei isso várias vezes. O canal é algo que me salva. Porém, eu confesso que essas últimas semanas vêm me frustrando um pouco, no sentido de que eu quero produzir muito mais do que eu estou produzindo. Mas eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu não tô conseguindo, e isso me deixa realmente chateado comigo mesmo. Mas pode crer que eu vou melhorar isso. A animal mais foda, com toda certeza, é gato. Nem estou falando isso sob pressão, não. Pessoa que mais admira além de mim, ainda bem que você sabe que eu admiro você. Muito obrigado. Ah, cara, é difícil admirar unicamente uma pessoa, porque pessoas são complexas, né? Eu diria que eu admiro muitos amigos meus próximos, porque realmente são insanos, são pessoas incríveis. Agora, quando eu jogo mais pra criação, seja música, etc., eu sinto que eu admiro muito o Lynch. No meio da música, eu admiro pra caralho o Emicida. O Rodrigozinho também, que é um cara que eu consegui conversar mais vezes, de forma mais próxima. E esse cara é foda demais, esse maluco. Obviamente que eu admiro o Fujimoto, admiro o Asano também. Esse cara, caralho, sei lá, acho que é por aí, não sei. É difícil falar quem eu admiro. Justamente admirar muita gente, mas de uma forma saudável, digamos assim.
Qual é o sentido da vida na sua visão? Você já fez essa pergunta uma outra vez, Drizzly, que eu lembro. Cara, sei lá, eu acho que o sentido da vida é simplesmente viver o presente. Que é algo que a gente vira e mexe não consegue, né? Então acho que é justamente esse sentido. De onde viemos e pra onde vamos? Cara, não quero pensar nisso, velho, sinceramente. Esse é um tipo de pergunta que me deixa realmente muito reflexivo, muito focado, e isso não me faz bem. Às vezes eu tenho pensamentos positivos, outras vezes eu tô nessa vibe aqui de BoJack. O homem nasce bom ou a sociedade o corrompe, ou o contrário? Cara, Rousseau é foda, né, mano? Eu não sei, velho, porque às vezes é muito isso mesmo, que o meio corrompe, mas outras vezes também... Ai, não, isso é muito complicado, pô. A última pergunta é, acreditas no pós-vida? Novamente, não quero muito entrar sobre detalhes disso, porque pra evitar neurose, mas eu sinto que a minha filosofia se esbarra naquele personagem Fieren. O Vini Drigo perguntou, qual é o seu passatempo favorito? Definitivamente é jogar e criar, seja vídeo, seja história, enfim. O Lupa fez uma pergunta que me deixou muito feliz, muito obrigado por ela. Ele disse, sobre o lançamento do livro físico de Edward the Guide, eu tô muito ansioso, tem alguma data estimada para lançamento ou ainda tá bem longe? Edward the Guide é minha novel que eu faço em parceria com o Gigi ou Guisada, ele me ajuda com as artes, e eu sempre estou atualizando ela com novos capítulos de forma gratuita, todo mundo pode ir lá ler. Fazer ela física com toda certeza é meu maior objetivo. Mas por enquanto, isso tá um pouco longe porque a gente tem alguns obstáculos, bora lá. Primeiramente, eu preciso ter uma substância muito maior que eu tenho. O que eu quero dizer é que eu imagino eu lançando a primeira edição física quando estivermos ali na metade pro fim do terceiro volume. Ou até mesmo do quarto. Então primeiro eu quero ter mais material mesmo. E depois chega a parte mais complicada. Para fazermos isso custa bastante. Primeiro porque vai ser essencial a existência de um revisor editor. E todo o processo de publicação é realmente bastante custoso. Então o que eu quero dizer é, eu estou me organizando para termos esse formato físico, mas eu sinto que vai demorar pelo menos uns 2 anos. Óbvio que isso está muito relacionado à popularidade da obra, porque se a obra estoura a bolha, por exemplo, e temos mais holofotes em cima dela, todo esse processo se torna mais fácil. Então bora devagar que a gente vai chegar lá. E quando chegar, a gente vai ter algo muito foda, porque vamos retrabalhar em muitas coisas quanto à arte, pra termos conteúdo extra, né? Pra ser mais interessante. Beleza? Agora bora falar sobre Fujimoto e Chainsaw. Amigo, eu estou com medo de ler esse seu nome e essa foto. Eu estou com medo, nem sei ler isso, então... foi mal, mas ele perguntou quais são os meus one-shots favoritos do Fujimoto. Pra mim, disparado, Goodbye Eri é o melhor. Depois eu coloco Look Back. Aí depois eu coloco Just Listen to the Song, Naruto da Profecia e a Síndrome do Acordei como Menina. Aí eu também tava esquecendo de Sasaki-kan para uma bala. Eu gosto dessa história. O SB perguntou, qual você acha que seria o final perfeito para Chainsaw versus o final realista que o Fujimoto deve escrever? Aí ele colocou um PS. A aposta ainda tá valendo? Já foram 2 capítulos de 15 para Kobeni voltar. Eu lembro que você fez uma aposta, mas eu não me recordo o conteúdo dela. Então, bora deixar aqui nos comentários que eu quero reformular essa aposta. Então, podemos sim filmar uma aposta, mas bora pensar ela direitinho. Eu acho que o meu final perfeito para Chainsaw vai se esbarrar com o final verdadeiro dele. Porque eu realmente acredito que o final perfeito de Chainsaw Man seria um final agridoce. As coisas deram certo, mas nem tanto. Uma jornada de muito sofrimento, mas também de muito aprendizado. E eu acho que é esse rumo que Fujimoto vai ir e é esse rumo que eu penso também. Eu acharia um tanto estranho se tudo desse certo no final de Chainsaw. Que eu acho que é o final que muita gente idealiza, né? O final onde o Denji está vivendo uma vida normal, muito feliz, entendendo mais das suas complexidades, mas eu não sei se eu gosto tanto disso. O final perfeito pra mim seria vibe Evangelion. Um final muito desastroso, muitas coisas ruins aconteceram, mas que mesmo assim ainda existe positividade, mesmo assim ainda tem formas de seguirmos em frente. E aí se Fujimoto quiser fazer o que ele sempre sonhou, que é literalmente fazer um slice of life de Denji, Asa, enfim, qualquer outro personagem, eu vou achar super foda. O Alexandre Alves fez uns questionamentos interessantes aqui. Ele comentou, algo que não sai da minha cabeça. Será que teremos o sacrifício da Asa ou da Yoru? Eu creio que a Asa irá se sacrificar para o Denji. No caso, ela abriria mão de sua alma para fortalecer a Yoru no combate contra o demônio da morte para salvar a vida do Denji. E aí, ele também ressaltou uma outra teoria. Se seria uma outra possibilidade a Ásia e a Yoru se sacrificarem, ou seja, as duas se fundirem, tornando-se um único ser. E aqui tudo isso é bastante complexo, porque eu realmente acredito que a Asa possa
morrer, digamos assim. Independente se for real ou não a teoria de que a Asa criou a sua outra personalidade, o Demônio da Guerra, que no caso ela sempre foi o Demônio da Guerra, só que ela criou a Yoru. A questão é que eu sinto que a personalidade de Yoru irá consumir por completo a Asa. E eu não sei se teremos um ar de sacrifício aqui. Eu sinto que só teremos um ar de tristeza mesmo. Eu sinto que a Asa vai perder por completo o controle. E isso vai ser algo em vão, algo natural do Demônio da Guerra. E aí que talvez o Denji crie mais motivação pra tentar resolver tudo aquilo, pra tentar resgatar a real Asa. Então é nisso que eu acredito. Não acho que vai ser um sacrifício pra salvar o Denji. Ainda mais que tudo está caminhando que o Demônio da Guerra que vai ser o verdadeiro vilão, né? E outra coisa, o Alexandre que fez essas perguntas está em processo de criação de um web mangá. E ele criou um perfil no Instagram, segue ele lá. A última pergunta desse vídeo foi do Testeia. Eu amo esse nome, pelo amor de Deus, você é incrível. Ele comentou: Gush veio me perguntando uma coisa sobre Chainsaw Man. Como Aki, Power, Nayuta, Himeno, Heize, Asa e Yoru reagiriam ao saber que Denji matou seu próprio pai? De verdade, eu sinto que a Asa seria a que mais reagiria de forma negativa. Eu acho que todo mundo que você citou iria super entender o que aconteceu com o Denji. É importante que a normalidade daquele universo se esbarra completo no caos. Então, apesar de ter sido algo muito pesado que o Denji fez, aquilo tudo de certo modo traz alguma naturalidade com tudo que ele vivenciou e vive. Tipo, o Aki do início da história, com toda certeza, olharia torto pra isso. Mas isso aqui seria um caso que afirmasse pra ele que o Denji é muito mais aliado dos demônios do que dos humanos. Mas no fim da história, o Aki super entenderia aquilo. Eu sinto que cada um deles ali iria trazer alguma maneira do Denji ter que enfrentar esse problema. Acho que a Power não iria se preocupar. O Aki, eu acho que ele iria entender e trazer um pouco mais de realismo. Eu acho que é esse personagem que conseguiria fazer com que o Denji tirasse uma lição de tudo isso. Só pra lembrar vocês, né? O Denji matou o próprio pai, mas foi uma situação adversa. Ele reagiu em defesa dele mesmo. Enfim, eu acho que ninguém reagiria muito diferente da gente como leitor. Mas é isso. Tava com saudadezinha de responder comentários. É sempre muito bom ver essas perguntas. Começou a chover pra caralho no meio da gravação de tudo isso. E ao mesmo tempo é sempre legal poder ter esse espaço pra ser um pouco mais pessoal. Eu sei que esse é um tipo de vídeo que não se sai muito bem no canal, mas tudo bem. Eu só quero aumentar a minha interação com vocês. Isso pra mim é super válido, é sempre muito bom conversar com meus inscritos, com quem tá aqui acompanhando. E enfim, eu vejo vocês na próxima semana. Teremos muitas coisas, meu Deus, tá prevejando. Eu realmente tô querendo produzir muitos vídeos e estou produzindo já alguns. Sei que está demorando, mas vai por mim, vai valer a pena a espera. Muito obrigado por todo o apoio, eu amo muito vocês. Um salve especial para todos os membros, vocês são incríveis. E vejo vocês na próxima. Até mais.